é entender em cada linha de um livro de filosofia o potencial de problemas que aquilo tem. É ler os livros, apreender esses textos filosóficos como uma malha de tensões. E é incorporando essas tensões que você se torna um filósofo, porque a sua visão acaba, tá certo, sendo um tipo de visão que já não percebe somente coisas, mas percebe tensões. Tensões, movimentos, tá entendendo? Oposições, contiguidades, etc, etc. A sua visão das coisas se torna viva. Tá entendendo? Então você começa a perceber as coisas como Aristóteles as perceberia, como Platão as perceberia, e assim por diante. Então, aí você entrou no Grêmio. Esta é a iniciação. Milton Ribeiro, você está mais iniciado nos mistérios da filosofia do que Dona Marilena Chauí. Esse pessoal da USP, Gianotti, eles não são capazes de perceber essas coisas. Por quê? Eles trabalham com textos. E só textos. E você não fez isso. Você está lendo o texto e usando como instrumento da interpretação do texto a sua experiência real e imediata. É exatamente o que eles não sabem fazer. Eles lidam com textos filosóficos e com... como é que se diz? Com problemas filosóficos tradicionais. Tá certo? Você não está lidando com o texto como interpretação da realidade, e a realidade como interpretação do texto. É aí que aparecem as tensões. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. É por isso que a filosofia uspiana é a coisa mais chata do mundo, porque não há esta tensão. No máximo, o que eles percebem são contradições lógicas. O que você percebeu não foi uma contradição lógica no texto. Você percebeu uma dificuldade inerente à sua própria percepção da realidade. Você fez isso conduzido por Aristóteles. Mas o seu ponto focal não era o texto de Aristóteles, sim o de que Aristóteles estava falando. Quer dizer, você leu Aristóteles como intérprete da realidade, não como um autor antigo, não como autor de um texto. O dia que eu li aquela coisa do Arthur Gianotti dizendo que a filosofia é uma atividade que se ocupa com textos, eu fiquei aterrorizado. Eu digo, mas os textos são a respeito do quê? Um texto é a respeito de outro texto, que é a respeito de outro texto, que é a respeito de outro texto, e nós nunca vamos sair disso? Então, isso é um mundo bidimensional. Agora, eu leio Aristóteles, eu nunca vejo ele falando de textos, eu vejo ele falando, né, de gatos, de vacas, de nuvens, né, da constituição do Estado, da guerra. Né. Eu vejo ele falando dessas coisas. Eu vejo ele falando da percepção sensível. A percepção sensível certamente não é um texto. Então eu digo, ora, se eu, na hora que eu estou lendo Aristóteles, eu não tento fazer o que Aristóteles está sugerindo, eu não vou entender o que ele está dizendo. E é esta a única maneira de você chegar a uma compreensão profunda de um texto como a Metafísica de Aristóteles. Então, Newton, se você levar 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos para terminar a leitura da Metafísica de Aristóteles assim, você pode ter certeza, você fez um curso inteiro de filosofia baseado na Metafísica de Aristóteles. E este é o verdadeiro rigor. O rigor é entender o texto nas suas várias camadas de significado e nas várias repercussões que ele tem quanto à sua percepção da realidade. Senão não adianta nada. Senão você vai sempre onde ele está esmiuçando apenas outros textos possíveis que estão embutidos no texto de Aristóteles. E o uspiano que chega para mim e diz que esta porcaria é rigor filosófico, agora, o que você merece, gente, é um tapa na cara. Vocês são charlatães, vocês são vigaristas, todos vocês. Vocês não têm a menor ideia do que seja rigor filosófico, vocês não sabem tratar um único problema filosófico, nem mesmo os mais simples. Esta semana eu li aquela entrevista da Dona Marilena dizendo o seguinte, não é que eu tenho fé em Deus, eu conheço Deus. Então ela faz a distinção. Existe, por um lado, né, o conhecimento religioso que é dado por fé. Mas eu aqui estudei Spinoza, então nós temos aqui o conhecimento de Deus. Eu digo, mas isto é de uma estupidez fora do comum.
Como é que a pessoa pode dizer um negócio desse? Olha, que eu saiba, a filosofia pode te dar o conhecimento de Deus? Não, claro que não. Porque Deus, a filosofia só pode te dar o conhecimento de problemas filosóficos, de conceitos filosóficos, mas ela por si não pode te dar o conhecimento da realidade. E uma coisa é você conhecer Deus como conceito filosófico, outra coisa é conhecê-lo como realidade. Conhecê-lo como realidade só tem um jeito. Deus não pode ser objeto de experiência. Porque o objeto de experiência tem que ser um objeto colocado fora do sujeito, e submetido ao horizonte de consciência desse sujeito. Ou seja, você não pode perceber nenhum objeto que esteja acima do seu horizonte de consciência. E se você entende que Deus não é um objeto externo, mas que é a própria condição de possibilidade que você tem um horizonte de consciência, então só existe um jeito de você conhecer Deus. É você conhecê-lo pela ação que ele exerce em você, pela ação criadora de Deus em você. Isto é um método quase infalível de conhecer Deus. Mas não é esse o método de Spinoza. Por quê? Spinoza usa um método eminentemente construtivo. Ele cria os conceitos como em geometria você os cria. Qual é o conceito de uma figura geométrica? É o modo de você criar aquela figura no papel. Então, o que é um círculo? O círculo é a figura que você obtém se você marcar um ponto no plano, estender deste ponto um segmento de reta e girar o segmento de reta. Está dado isso é um círculo em geometria. Não há outra definição geométrica de um círculo senão a própria produção do círculo. Então, Spinoza nega que nós possamos obter qualquer conhecimento pela experiência. Nós só podemos obter conhecimento mediante o puro raciocínio efetuado com conceitos criados desta maneira. Eu disse, por esta maneira, meu filho, você pode conhecer o conceito de Deus, mas você não pode ter experiência nenhuma. E a única experiência que nós podemos ter de Deus não é a experiência de um objeto que nós possamos apreender, mas é a experiência de nós mesmos sendo apreendidos por Deus e formados por Deus. A única maneira de você perceber Deus só tem duas maneiras. Ou ele faz um milagre na sua frente e você vê a ação dele sobre o mundo exterior, e você entende que aquilo é a ação de Deus, ou então você vê a ação dele sobre você. E você entende que você jamais poderia praticar aquela ação. Você entende que você está sendo formado, que você, vamos dizer que o espírito, a vida do espírito está sendo insuflada em você por um poder descomunal que te transcende infinitamente, e está despertando em você possibilidades que você nem sabia que tinha e que talvez nem tivesse mesmo. Só existem essas duas maneiras. Nenhuma dessas é a maneira espinosista. E nenhuma dessas é propriamente filosofia. A filosofia pode te explicar que as coisas são assim, mas ela não pode fazer isso por você. Isto é o conhecimento de Deus por experiência. Kant dizer que nós não podemos ter experiência de Deus, isso é uma mentira. Nós podemos ter experiência de Deus, sim, porque temos um conhecimento experimental de Deus. Tá certo? Pela ação que ele exerce em nós, ou pela ação que ele exerce no mundo exterior. É a única maneira de conhecê-lo. Você não vai conhecê-lo na sua essência, mas vai conhecê-lo nas suas ações e, portanto, nas suas propriedades. Ela jamais poderia aprender isso com Spinoza. Então significa o seguinte: a mulher não sabe a diferença de você ter um conhecimento de Deus e ter um conhecimento do conceito de Deus. Ela não sabe isso. Eu pergunto para ela, quando ela quer comprar um carro, ela se tenta em comprar o conceito de carro,
Ela entra dentro do conceito e dirige. Quando ela vai no restaurante, ela se contenta com o conceito de bife. Não deve ser, porque ela consta que é uma excelente cozinheira. Eu conheci a mãe da dona Marlene. A mãe dela era uma cozinheira maravilhosa, maravilhosa. Desde você chegar na casa dela e comer até morrer. Ela era esposa do meu amigo Nicolau Chauí, já falecido. E eu ia lá, ela fazia aquelas comidas árabes maravilhosas, aquelas coisas, e o Nicolau me enchia daquela bebida árabe chamada arak, né, que daí eu tinha que ser carregado para casa depois. Né? Então, e a dona Marlene escreveu um livro de culinária. Portanto, ela sabe que não é possível comer o livro de culinária, né, em lugar das comidas, que é a mesma coisa que ela está fazendo. Porque no livro de culinária você tem os conceitos das comidas. Né? Conceitos, aliás, criados espinosisticamente. Porque o método espinosista consiste em definir os entes pela sua construção lógica. E o que é um livro de receita? Né? É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você define cada comida pelo modo de produzi-la. Pelo modo pelo qual você mesmo a produz. Este é o método espinosista. Tá certo? Então, pelo método espinosista, meu filho, você só pode conhecer aquilo que a sua própria mente inventou. E Spinoza faz isso. E quando, entre esses vários conceitos que ele mesmo criou, ele encontra um elo de necessidade lógica, ele diz, estou em plena veracidade universal. Eu digo, sim, você está na plena veracidade universal com relação a esses conceitos que você inventou. Assim como a geometria de Euclides também é a mesma coisa. Quer dizer, você inventa uma série de figuras. Por exemplo, se você desenha um quadrado com 4 lados iguais no plano, então é fatal que você, dividindo ele na diagonal, você vai obter 2 triângulos isósceles. Não tem... Quantas vezes você fizer isso, você vai obter o mesmo resultado. E isso é uma verdade universal, sem dúvida. Só que este é o jeito de você conhecer Deus? Não, esse é o jeito de você conhecer o conceito de Deus. Talvez o seu conceito tenha até validade universal. Mas não é a mesma coisa conhecer o conceito universalmente válido de uma coisa e conhecer a própria coisa. Não é isso? Então, como é que a mulher chega... A catedrática de filosofia, a decana da universidade, é a gostosona e não sabe esta coisa elementar. Então, é isso aqui que os santos da igreja sempre criticaram como sendo o Deus dos filósofos e não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó conheciam Deus pelas ações de Deus. Não pela essência de Deus. A essência é misteriosa, mas eles acompanhavam a ação. A ação que Deus fazia sobre eles e que fazia no ambiente exterior. Se você não acompanhou isso, você não sabe nada de Deus. Nada, 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 nada. E Deus oferece isso a todo mundo. Todo mundo pode ter acesso a isso. Basta você acreditar que existe. Porque se você não acreditar que existe, você não vai procurar. Então, este é que, vamos dizer, é o elemento da fé, meu filho. Se você não acredita que uma pessoa existe e você telefona para ela, não. Se você não acredita que ela está naquele telefone, você telefona para ela, não. Deus é a mesma coisa. Deus, olha, eu posso agir sobre a sua vida. Eu posso mostrar minha presença na sua vida. Mas você tem que acreditar que eu estou aqui e que eu vou agir. E você tem que pedir do jeito certo, senão não vai acontecer. Às vezes pode até acontecer, mas... Então, não é todo dia. Então significa, existe um meio experimental de você ter acesso a Deus. Pessoas que nunca tentaram, nada sabem a respeito de Deus. Mesmo que acreditam, você acredita em Deus piamente, mas ele nunca tentou isso. Então, o Deus do qual ele acredita é um conceito. O conceito pode estar certo. E ele pode ter fé nesse conceito. Mas a fé no conceito não é a mesma coisa que a fé em Deus. Ter fé em Deus é, entre outras coisas, você acreditar que ele vai se manifestar quando você pedir. Por exemplo, você quer uma prova de Deus? Peça para ele. Se você quer inventar uma prova, você pode gastar toda a lógica do mundo, a sua prova vai ter um valor relativo. Uns vão aceitar, outros não. E você mesmo vai ficar em dúvida.
Porque não há prova que seja tão absolutamente perfeita que não possa ser refutada de algum modo. Então, o que você faz? Vamos pedir para alguém mais competente. Você peça ao próprio Deus. Deus, mostra para mim que você existe. Não é coisa simples. É? Mostra que você existe. Mostra que você me ama. Mostra que você está aí. Ele vai mostrar para você. Só que você não pode ficar perante ele na posição do observador científico, porque o observador científico controla a experiência. Para você ter esse tipo de conhecimento de Deus, você precisa se transformar num verdadeiro nada. Você precisa chegar a total passividade. Passividade atenta. Não vai estar dormindo, não vai estar em transe místico, nem coisa nenhuma. Você apenas vai desistir de pensar o que quer que seja, reconhecer a sua total ignorância, a sua total nulidade, a sua total falta de mérito. Está entendendo? E você, como na posição deste nada consciente, você se coloca diante de Deus. Aí você vê a ação. Ora, esta é a única maneira de conhecer Deus. A não ser que aconteça um milagre no mundo externo, por exemplo, como aconteceu com aquelas 70 mil pessoas que estavam em Fátima. Ninguém pediu nada, a coisa aconteceu. Aqueles 3 minutos também não pediram nada. Tá certo? Foi Nossa Senhora que os chamou. Então, isso pode acontecer para você. Mas se você não foi afortunado e quiser acontecer, você pode pedir para Deus de outra falar, haja sobre mim. Faça de mim o que eu não consigo ser. O que eu não poderia ser. Me ensine o que eu não sei e o que eu não poderia aprender por mim mesmo. Ele fará isso. Para mim já fez mais de 1000 vezes. Senão eu não estaria dando esse curso aqui. E isso é uma coisa que está acessível a todo mundo. Todo mundo tem o direito. E se tem o direito, tem o dever de fazer isso. Dona Marilena fez? Jamais fez. Ela foi pedir explicação sobre Deus para Spinoza. Spinoza era um coitado infeliz, que os rabinos deram um pontapé na bunda dele e botaram ele para fora da sinagoga porque era um traidor, vagabundo, mentiroso, difamador da religião judaica. Então, a pessoa que conhece o Deus de Spinoza, acha que conhece Deus, está confundindo o livro de receita com as comidas. Um erro que ela não faz no nível da culinária, só faz no nível da filosofia, porque de culinária ela entende, de filosofia não entende. Por mais que tenha estudado. Porque estudou, mas não estudou como o Newton Ribeiro está estudando. Então, esse garoto está fazendo a coisa... Não sei quantos anos tem, pode ter até 95, não sei, mas está fazendo a coisa certa. Pô. É assim que se lê. Cada linha de um grande livro de filosofia está cheia de tensões. É um negócio, é um território explosivo. Quando você começa a perceber isto, é que você começa a perceber a grandeza da mente do filósofo. Que é capaz de apreender, de alguma maneira, toda esta imensa complexidade da realidade, embora as suas palavras sejam fracas para transmitir. Principalmente as de Aristóteles, porque tudo que Aristóteles escreveu são notas rápidas que ele tomou para depois desenvolver em aula. Então, na aula, certamente, ele explicava as várias camadas de significado que isso tinha e certamente decompunha isso, mas tal como está no texto, está muito compactado. Porque isso também é outra coisa, quando você percebe essas coisas, nunca seja tolo de pensar que eu estou percebendo, eu estou vendo o que Aristóteles não viu. Não. Mais para dentro ele mostra que ele viu isto e viu mais alguma coisa. Tá certo? Então, cuidado quando você lê as obras do grande filósofo, porque ser mais esperto que eles é muito difícil.